Saudações nobres corujas audazes do Jaia. Neste vídeo vamos resolver aí questões da FGV, da norma 12, que trata de ajuste a valor presente, ou CPC 12, tá? Então vem comigo na tela, vamos mandar bala aí nessa parada. Primeira questãozinha fala o seguinte: em relação ao reconhecimento do ajuste a valor presente de uma conta a receber no balanço patrimonial da entidade, assinale a afirmativa correta. Incorre apenas quando a conta é de curto prazo, incorre apenas quando a conta é de longo prazo, incorre apenas quando refletir efeito relevante, e incorre em todas as contas. E aí, como que funciona esse ajuste a valor presente? Bom, em primeiro lugar, bem rapidão aqui, nós temos, né, a seguinte situação. Então, a gente tem uma data futura, e aqui nós temos uma data presente, né, hoje. Hoje, vamos colocar assim, para ficar bem grosso modo, mas é isso. Então, a gente tem duas datas, né, a data futura e hoje. E aí nós temos valor e nós temos um tempo, né, distante entre hoje e essa data futura. Então, o ajuste a valor presente, ele trata dessas perspectivas, né, de efeito do dinheiro no tempo, quando tem aí um componente, né, financeiro. Então, geralmente, esse hoje aqui, né, seria à vista e aqui a prazo. Tá? Isso aqui pode ser uma operação de aquisição ou uma operação de venda. Tá? Então, numa operação de aquisição, esse componente financeiro, ele é juros, né, numa aquisição. Então, juros passivos. E numa venda, juros ativos. Eu estou cobrando, né? Tem juro embutido aí. Então, em operações, não existe almoço grátis. Esse negócio, né, de 10 vezes sem juros. 10 vezes sem juros. Cara, isso aqui é comercial, né? Porque se você chegar ali, não, mas à vista. Não, à vista eu consigo tanto. Por quê? Porque tem lá um componente financeiro, tá? E aqui nós temos uma taxa aplicada. Então, essa diferença entre a vista e a prazo, né? Então, essa diferença nada mais é do que ajuste a valor presente, tá? E aí, o que fala a legislação? Na verdade, isso aqui é a legislação, né? Artigo 1838. Fala o seguinte: os elementos do ativo decorrentes de operações de longo prazo serão ajustados a valor presente. Então, quando há uma operação de longo prazo, a gente ajusta a valor presente. Tá? Então, serão ajustados. Então, deve, né, ajustar a valor presente. Agora, quando a operação for de curto prazo, somente se o efeito for relevante. Quando houver efeito relevante. Então, basicamente, essa é a essência que a gente explica aí, né? No vídeo, no PDF, né, teórico. A essência como essa primeira questão, resolvi revisar aqui do ajuste a valor presente. É justamente para tirar esse componente financeiro, porque a contabilidade ela quer saber o que realmente é ali a parte operacional, né, da aquisição, seja da aquisição ou da venda. Então, nós temos operações ativas e operações passivas. Operações passivas que geram, né, juros passivos, então, despesa. Operações ativas, eu estou no processo de vender e aí quando tem esse componente financeiro embutido, tá, eu preciso extrair o que é financeiro do que realmente é operacional. Tá? Isso é muito importante para mim entender essa dinâmica, tá, do que realmente eu estou conseguindo ali gerar com as minhas operações. Então, tendo em vista essa relevância que tem uma norma, que é a norma 12, só para tratar desse negócio. Então, isso aqui está previsto, tá, lá no artigo 183. Então, artigo 183
8 da Lei 6404 de 76, e essa questão é basicamente isso que ela quer saber, que o resumo foi esse que eu coloquei aqui, tá? Então, isso aqui é o resumo do 1838. Então, gabarito incorre em todos os contos de longo prazo e apenas as de curto prazo reflete efeito relevante. É isso. Então, essa é a previsão legal, e aí a norma vem detalhar, né, procedimentos contábeis em relação a isso. Em relação aos elementos integrantes do balanço patrimonial, analise as afirmativas a seguir. Componentes do ativo decorrentes da operação de longo prazo, componentes do passivo decorrentes de operação de longo prazo, componentes do ativo decorrentes de operações de longo prazo, ativo decorrentes de operação de curto prazo com efeito relevante, componentes passivos decorrentes de operação de curto prazo com efeito relevante. De acordo com o CPC 12, norma 12, e ajuste de valor presente, assinale a opção que indica as afirmativas que devem ser ajustadas ao valor presente. Tá? Então, é a mesma ideia do 1838, o pronunciamento, a norma traz a mesma ideia. Os elementos integrantes do ativo e do passivo decorrentes de operações de longo prazo ou de curto prazo, quando houver efeito relevante, devem ser ajustados ao valor presente com base em taxas de desconto, que lá naquele desenho, né, aqui eu tenho uma taxa de desconto. Tá? Taxa de desconto que reflita as melhores avaliações do mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos do ativo e do passivo em suas datas originais. Então, gabarito aqui, ficamos com componente de operação de longo prazo, isso entra, passivo, e quando operação com efeito relevante, passivo com efeito relevante. Então, como todo tem efeito relevante, independente, né, do prazo, quando é curto prazo relevante, curto prazo relevante, tem ajuste, e longo prazo tem ajuste. Então, ficamos aqui com a opção E, né? Tudo aí tem ajuste. A companhia Alfa agora, até então nós tínhamos questões teóricas, né? Até foi boa. Agora vamos ver aqui uma questão com números. A companhia Alfa efetuou a venda a prazo no valor de 10 mil para recebimento e parcela única com vencimento em 3 anos. Caso a venda fosse efetuada à vista, de acordo com a opção disponível, o valor da venda teria sido de 7.513. A taxa considerada na transação é 10%, corresponde à taxa de mercado na data da transação. De acordo com as orientações CPC 12, ajuste ao valor presente dessa transação. Na verdade, coloca números, mas é teórico, né? O que acontece? Olha aí, pessoal, da onde que ele provavelmente pegou essa questão. Olha aí, qualquer semelhança é muito parecido, né? Venda a prazo no valor de 10 mil. Ó, entidade efetuou a venda a prazo de 10 mil para receber o valor de parcela única investimento em 5 anos. Ele colocou para recebimento de parcela única investimento em 3 anos. Caramba, bicho. Merece, né? Merece. Selo Jaiminho. O cara foi lá no exemplo, tá? No CPC 12, norma 12. E foi daí que ele tirou, cara. Só mudou aqui 10 mil até igual, né? Aqui ele botou 3 anos. Cada venda fosse efetuada de acordo com o valor da venda teria sido D6, que equivale a um custo financeiro anual de 10%. Verifica-se que essa taxa é igual à taxa de mercado da transação. No primeiro momento, a transação deve ser contabilizada considerando seu valor presente, cujo montante é 6.210, é registrado como contas a receber, em contrapartida da receita de vendas pelo mesmo montante. Nota-se que, nesse primeiro momento, o valor presente da transação é equivalente ao seu valor de mercado ou valor justo. Então, vamos lá. Deve gerar reconhecimento da receita financeira apenas no vencimento do prazo? Não. Receita financeira por competência ao longo do tempo, né? Quanto tempo é aqui? 3 anos. Competência ao longo dos 3 anos. Tá? Opção B. Deve ser contabilizado o reconhecimento inicial pelo valor a receber no vencimento. Não, é pelo valor presente, né? Pelo valor presente. C. Deve ser contabilizado o reconhecimento inicial pelo valor presente. Exatamente.
Não está sujeito a justo valor presente em decorrência do prazo curto. Não, ele está sujeito sim, ó. Efetuou a venda a prazo de valor de 10 mil, recebimento parcelão, vencimento de 3 anos. Não tem como que o prazo é curto. 3 anos é considerado, né, longo. Curto para contabilidade é 12 meses. A taxa considerada transação, o que mais? E não se, eu estava lendo lá em cima, não requer ajuste a valor presente, pois a taxa de transação corresponde à taxa de mercado. Nada a ver, né, pessoal? Nada a ver essa parada aí. Gabarito opção C. A companhia Alfa efetuou uma venda a prazo no valor de 10 mil para recebimento em parcela única, com vencimento em 3 anos. Cada venda fosse efetuada à vista, é a mesma questão, é a mesma situação, só que agora ela vai cobrar ali o valorzinho, né? A taxa considerada, mesma coisa, né? Só que daí o que ela pede? Nesse cenário, o valor justo das contas a receber, calculado mediante o ajuste a valor presente nessa nova data e com a atual condição de mercado, equivale a... Cara, essa questão aqui, o problema é que ela pede, né, o valor justo. Ó. Então, é muito importante, lembra que eu sempre falo nessas aulas de resolução de questões, do que, quando, né? Porque a interpretação, às vezes, muda. Porque aqui, ó, nós temos 10% e 12%. E aí, qual taxa que eu uso? Tá? Então, aqui ele pediu o valor justo das contas a receber. Né? O valor justo calculado mediante nessa nova data. Quando? Nessa nova data e com a atual condição de mercado. Tá? Então, o que eu trouxe aqui, pessoal? Então, passado o primeiro ano, o reconhecimento da receita financeira é respeitar a taxa de juros de transação na data de sua origem. No caso dessa questão, é 10% ao ano. Tá? E aqui a gente vai usar taxa na data de origem, né? Ao ser aplicado o ajuste, independente da taxa de juros de mercado em períodos subsequentes. Tá? Então, é sempre a taxa de juros na data de sua origem. Tá? Então, caso a questão solicitasse o valor presente independente do ano, nós íamos usar o quê? Os 10%. Porém, como ela solicita o valor justo das contas a receber, e aí a importância disso que eu estou falando, de você identificar o que ele está pedindo, ao final do primeiro ano a gente usa a taxa de 12. Então, a gente vai usar o cálculo aí, né? Do ajuste a valor presente, o valor futuro dividido por 1 mais a taxa, né, pelo número de meses, tá? Então, é o valor futuro, 1 mais taxa, né, 1 mais i, elevado ao n, que é o número de meses, tá? Então, aqui é uma fórmula matemática, né, de matemática financeira. E geralmente, pessoal, não fica com medo aqui, porque geralmente ele te dá o fator, quando é assim, sei lá, eleva quinta, ele vai ter que te dar esse fator aqui, porque não é uma questão de matemática, tá? Ou é assim, 2, que fica ainda em condições de você fazer, tá? Porque senão vira questão de matemática financeira e não é o caso aqui. Tá? Aliás, isso aqui ajuda muito quem tem conhecimento de matemática financeira, facilita bastante, tá? Essa questão, né, de você trazer valor presente é matemática financeira. Né? Então, aqui era só essa questão da taxa. Tá? Beleza? Pessoal, da onde que provavelmente ele tirou? Tá? Provavelmente foi dessa partezinha aqui, ó. A aplicação da técnica de marcação mercado apenas para fins de diferença e comparação poderia ser ilustrado com a situação na qual a taxa de juros saísse de 10% ao ano para 15% ao ano. Tá? Isso aqui é CPC 12, um exemplo que ele tem lá. No fim do primeiro ano. Nessa situação, o valor justo, o valor justo das contas a receber, calculado mediante o ajuste do valor presente na nova data e com a atual condição do mercado, seria, tá vendo que ele está usando a taxa, tá? Que passou para 15%. Então, ele quer o valor justo das contas a receber. Tá?
calculado mediante o ajuste ao valor presente dessa nova data com a atual condição do mercado, seria de 5.700. Então, 10.000 dividido por 1 mais a taxa, né? 4 períodos aqui. Ou seja, é porque aqui tem mais contextualização, tá? Só peguei o trechinho crítico. Ou seja, seu valor justo no fim do primeiro ano é bem inferior ao valor contabilizado com base na técnica do ajuste ao valor presente. Porque, baseado no ajuste ao valor presente, eu usaria o quê? 10%. Tá? Dessa forma, embora no momento inicial o valor presente e o valor justo de uma operação sejam normalmente iguais, então ele está explicando aqui, pessoal, que o ajuste a valor presente, ele é diferente, tá? Do valor justo. Beleza? Uma coisa é o ajuste ao valor presente, que ele quer demonstrar lá o valor presente do fluxo de caixa futuro. Beleza? Já o valor justo é o preço estimado ali, né? Transação ordenada, participantes do mercado, uma data, né? Uma transação não forçada lá. Só que geralmente o que ele está falando? Ó? Embora no momento inicial o valor presente e o valor justo da operação geralmente, né, são iguais, com o passar do tempo esses valores não guardam necessariamente nenhum tipo de relação, tá? Justamente porque essa questão, né, o valor presente a gente usa a taxa contratual e o valor justo a gente precisa verificar como que está, né, a taxa naquele momento, porque o valor justo é o quê? Uma base de mensuração a mercado. Então, quando ele pede o valor justo de contas a receber, a gente sempre vai usar a taxa de mercado. Mas assim, aqui é toda a contextualização da onde que a FGV tirou. Foi daqui que ela tirou, com certeza, tá? Na prática, agora é você saber isso. Quando a gente cobrar o valor justo das contas a receber, o valor justo a gente usa a taxa de mercado, tá? Agora, quando a gente pediu o valor presente, aí você usa a taxa contratual. Então, nesse caso aqui, o valor presente vai ser diferente do valor justo. E é isso que ele está explicando nessa questão. Que massa essa questão. Muito boa, né? Massa demais. Então, aqui, meus queridos, qual que seria? Voltando na parada aqui. A gente pegaria, né, os 12 e daria os 7.972, tá? E aí o gabarito ficaríamos com a opção B, 7.972. Vamos para a próxima. Uma entidade comercial do setor de varejo efetua vendas a prazo dentro da sua estratégia operacional. De acordo com o CPC 12, ajuste ao valor presente, as reversões dos ajustes, reversões ao valor presente dos ativos monetários qualificados dessa entidade devem ser apropriados como? Como que deve ser apropriado aí essas reversões? Só falou em reversão, é receita, tá? Em contabilidade, reversão é receita. Quais são as reversões que nós temos? Ajuste ao valor presente, reversão lá das perdas por recuperabilidade, né? Quando tem uma reversão, receita. Outro tipo de reversão, reversão de provisões. Então, quando tem reversão de provisões, receita na parada. Então, constituição de perda, constituição de provisões, constituição aqui, né, do ajuste ao valor presente, tá? Isso aí vão gerar despesas e, na sequência, quando tem uma reversão, se for o caso, aí nós temos receita, tá? Então, sempre reversão é isso aí. Agora, essa receita. Então, receita de boa, né? Agora, o problema é o seguinte, você já sabe que isso aqui é reversão. Agora, a gente precisa identificar se é uma reversão operacional ou não. Eu acho que eu coloquei aqui, ó, o item do CPC 12. Ó. As reversões de ajuste ao valor presente dos ativos passivos monetários qualificados serão apropriadas com receita ou despesas financeiras. Olha a FGV aqui, ó. Regra, receitas ou despesas financeiras. A não ser que a entidade possa devidamente fundamentar que o financiamento feito a seus clientes faça parte de suas atividades operacionais, quando então as reversões serão apropriadas como receita operacional. Esse é o caso, por exemplo, quando a entidade opera em dois segmentos distintos, venda de produtos e serviços e financiamento das vendas a prazo, e desde que seja relevante esse ajuste
e os efeitos de sua evidenciação. Cara, isso aqui eu até dou exemplo, né, na aula. Acho que é Riachuelo, né? Renner, essas lojas que tem um cartãozinho lá, né? Tem empréstimo, é quase uma financeira, não é mesmo? Então são dois segmentos. Se você pega o balanço, tá? As demonstrações contábeis dessas empresas são listadas, né? Renner é listado no mercado de capitais, por exemplo. Pega lá da Renner, você vai ver que tem uma parte financeira significativa nas atividades, tá? Porque você consegue parcelar, eu nem sei mais quanto tempo, quantas parcelas dá para parcelar na Renner. Faz muito tempo que eu não uso o cartão. Eu até tinha lá quando eu era mais jovem, que eu não tinha cartão de crédito na época. Não era tão simples ter cartão de crédito, tá? Agora todo mundo tem cartão de crédito, né? Crediário não era tão simples assim, cara. Agora é o que eu tô vendo aqui. Hoje em dia tu pega um celular, pega um aplicativo aqui, tu recebe o cartão de crédito, né? Limite não é dos maiores, mas você consegue. Então, o famoso crediário, né? Caramba, eu tô ficando velho, bicho. Aí eu tinha um cartãozinho lá da Renner, né? E era interessante, acho que até fala no vídeo aí, teórico, que para você conseguir pagar aquilo ali, velho, não é tão simples. Não sei como é que tá hoje, faz tempo que eu não uso isso aí, tá? Mas eu lembro, não era tão simples, não era assim, você tinha que ir lá na loja, tá? E para você pagar, tu tinha que passar por toda a loja. E aí você ficava naquele negócio, né? Você ia pagar e já pegava um calção, uma camiseta. Então tu tava sempre pagando, todo mês tu ia na loja, não é mesmo? Então é um exemplo aí que a gente pode observar. Nessas lojas, se tu quiser tirar empréstimo lá, tu consegue, salvo engano. Então é quase uma financeira ali, maquiada de loja, né, de varejo, de venda de vestuário, nesse exemplo que eu tô dando. Mas para observar lá, se você ainda não tinha observado. Tá? Até hoje eu vou na Renner direto, né? Riachuelo, tem muita coisa boa lá, né? Bacana. E eu sempre observo isso, né? Só que agora tá mais moderno um pouquinho a parada. Mas é isso. Então aqui, voltando para nossa realidade teórica, não da prática, mas a prática é importante para você entender, né? Para ilustrar, sempre quando a gente consegue ilustrar com algum exemplo. As reversões de ajuste de valor presente dos ativos monetários qualificados dessa entidade, ó. Então, a entidade comercial efetua vendas a prazo, ó, venda a prazo dentro da sua estratégia operacional. Então, olha ali, ó. Finalmente, faça parte, né, das suas atividades. Então, nesse caso, vai ser o quê? Receitas operacionais, né? Não é outras receitas operacionais, é receitas operacionais. Tá? Nem tem mais essa nomenclatura, né? Outras receitas operacionais. É outras receitas, outras despesas. Tá? Vamos para a próxima? Uma empresa de serviços concedeu a um de seus clientes, em caráter especial, prazo de pagamento de 24 meses. O preço cobrado pela empresa a prazo foi 30% superior ao preço à vista, de modo que a empresa reconheceu o ajuste a valor presente. De acordo com o CPC 12, o tratamento contábil da reversão do ajuste a valor presente no saldo de clientes deve ser contabilizado como? Vamos lá. Então, a empresa concedeu a um de seus clientes, em caráter especial, prazo de 24 meses. Então, aqui, pessoal, é caráter especial. Não é uma prática operacional. Então, nesse caso, vai ser o quê? Vai ser o preço cobrado por preço foi 30 superior ao preço à vida, mas a empresa reconheceu o ajuste a valor presente. De acordo com o CPC 12, o tratamento contábil da reversão do ajuste a valor presente. Então, nesse caso, vai seguir a regra. A reversão vai ser o quê? Uma receita financeira. Tá? Então, gabarito aqui, opção C. Receita financeira. Algumas contas classificadas como contas a receber devem ter seu montante ajustado a valor presente.
Assinale a opção que indica o critério para ajuste a valor presente. E aí, qual é o critério? Ativos e passivos, operações de longo prazo, devem ajustar e, se houver efeito relevante, de curto prazo também. Então, aí, qual é a ideia, galerinha? O ativo, contas a receber, deve ter seu montante ajustado no presente. Assinale a opção que indica o critério para ajuste. O ativo deve ser de curto prazo, o ativo deve ser de longo prazo, o ativo deve causar efeito relevante, o ativo deve ser de longo prazo com efeito relevante ou de curto prazo. O ativo deve ser de curto prazo com efeito relevante ou de longo prazo. Agora sim, né? Tá mais completa. Tá? Então aqui é a mais completa, né? Curto prazo, não, porque precisa de efeito relevante. Aqui tá de boa, né? Indica o critério para ajuste. Então, aqui é um critério válido, mas nós temos uma mais completa. Então, a gente vai marcar a mais completa. Né? Ó, longo prazo, efeito relevante. Longo prazo com efeito relevante ou de curto prazo? Não, curto prazo tem que ter efeito relevante. Então, curto prazo com efeito relevante, longo prazo. Beleza, ela está mais completa e a gente vai marcar a opção E nesse caso. Tá? Então, operação de longo prazo, obrigatoriedade, curto prazo, apenas quando houver efeito relevante. De acordo com as alterações introduzidas pela 11.638/2007, que alterou o artigo 183 da Lei 6404, só uma pequena observação, pessoal, lá em 2007, tá? Por que teve essa alteração? Essa alteração aqui, ó, ela, vamos colocar entre aspas, preparou o terreno para a convergência. Então, o que acontecia? As normas internacionais tinham vários detalhes que a Lei 640, lá em 76, não estabelecia. Então, ela não estabelecia ajuste a valor presente, recuperabilidade, não tinha previsão de DFC, não tinha previsão de DVA. Então, nós tivemos uma mudança legislativa que foi necessária, porque como é que nós teríamos uma norma, só que não tinha previsão legal para aquilo, entendeu? Então, o que eles fizeram? Eles fizeram uma leitura, o que tem lá nas normas que a nossa legislação não está alinhada, ou pelo menos não prevê. Então, nós não podemos ter uma norma falando de demonstração dos fluxos de caixa se nem tinha demonstração dos fluxos de caixa. Né? Nós tínhamos lá a antiga demonstração das origens e aplicação de recursos. Então, lá em 2007, eu lembro porque eu estava na graduação, e foi tipo assim, ó, eu entrei em 2005 na graduação, e essa lei foi final de 2007. E aí os caras falaram assim, olha, boa parte que a gente estudou lá em contabilidade 1, 2, foi alterada agora, com essa legislação. Então, foi bem no meio da minha graduação isso aí. Foi bem impactante. Tá? Então, tinha várias coisas. Então, eu ainda estudei DOAR. E aí, depois, DFC, os caras nem... Já tinha passado, entendeu? Esquece. Então, acabei que eu nem estudei na graduação demonstração dos fluxos de caixa. Eu estudei a DOAR, que era uma tranqueira desgraçada. Então, essas alterações introduzidas, elas fazem parte, né, desse processo de convergência. Tá? Então, os pronunciamentos contábeis, as normas brasileiras de contabilidade, elas fazem, né, o processo, são as normas internacionais traduzidas, basicamente. Né? Uma que outra coisa ali não foi convergida, mas é isso. Só aproveitar, né, essa perspectiva para lembrar aí dessa situação. Que alterou o artigo, então por isso que eu falei, né, o artigo 838 prevê o ajuste, mas ele só fala isso de ajuste ao valor presente. Então, a norma que vai trazer todos os detalhes de taxas, essas coisas, entendeu? Então, ajuste a valor presente deve ser aplicado aos elementos integrantes do ativo que apresentam efeito relevante. Deve ser aplicado aos elementos integrantes do ativo. Operações de longo prazo, né, independente de efeito relevante, são ajustados a valor presente. Então, não é sempre efeito relevante. Isso é para operações de curto prazo. Deve utilizar o método das taxas efetivas de juros antes do
antes dos impostos. Sim, eu não sei se eu coloquei aqui, acho que não. Mas isso tá lá no item 29, tá? Então, pessoal, é sempre para fins de desconto a valor presente, a gente vai usar a taxa. Ela não deve ser líquida de efeitos fiscais, e sim antes dos impostos. Tá? Então, antes dos impostos. Deve utilizar o método das taxas efetivas de juros antes dos impostos. Deve considerar o valor pelo qual o ativo pode ser negociado ou um passivo liquidado entre partes interessadas. Isso aqui, pessoal, é valor justo. Lembra aí que o valor justo ele é diferente do ajuste ao valor presente. Ela até pode ser igual ali no momento inicial, mas à medida que vai variando a taxa, a gente vai sempre usar a taxa de mercado, né, para o valor justo, e ajuste ao valor presente, a taxa contratada, né? Beleza? Que essa taxa é antes dos impostos. D. Representa o sinônimo para ajuste de itens do ativo a valor justo. Não, isso aqui é valor justo. Deve ser realizado em base linear, refletindo os riscos específicos do ativo e do passivo a partir das demonstrações contábeis do exercício anterior. Não é base linear, né? É em base exponencial. Exponencial. Né? É juros compostos. Juros compostos. Por isso que lá, né, valor presente, 1 mais I na N. É composto isso aí. Né? Ó, exponencial. Base exponencial. Em 1/1 de 2013, uma empresa apresentava os seguintes saldos em seu balanço patrimonial. Então, trouxe os saldos. No mês de janeiro, a empresa vendeu metade do seu estoque por 160, o que é considerado relevante. Ó, do valor, metade será recebida em 30 dias e a outra metade em 60 dias. A empresa considera a taxa para desconto do valor presente 4% ao mês, além disso, estima o risco de inadimplência de 2%. Considerando que essa foi a única transação de janeiro, o valor do patrimônio líquido da empresa em 31 de janeiro, então o que ela quer? O valor do PL em 31 de janeiro, de acordo com a legislação societária, era aproximadamente de... Eu até trouxe aqui, pessoal, porque envolve cálculos, tá? Não é uma questão simples. Aliás, essa prova aqui, ela é bizarra, tá? Porque não tivemos aprovados, parece. Cara, eu não lembro da história dessa prova, porque a FGV já fez tanta bizarrice aí na moderna, mais atual, né? 2014, a gente já tá falando aí de década. Mas se eu não me engano, essa prova aí, eu acho que não teve aprovado, se eu não me engano. Ninguém atingiu os mínimos na prova. Acho que foi essa. Então, todas as questões dessa prova, elas são mais sinistras, tá? Se você tiver curiosidade, pega essa prova aí. Prefeitura de Cuiabá para auditor fiscal, 2014, para você dar uma olhada no nível dessa prova. Foi uma prova bem intensa, tá? E se eu não me engano, o edital ele tinha mínimo por disciplinas e eu acho que foi isso que aconteceu, tá? Salvo engano, foi esse concurso aí. Se não foi esse, foi um próximo aí, em 14, 15. Porque nessa época, pessoal, 2014 a 16, cara, tinha um examinador lá que era... Então, até para te dar uma paz no coração assim, tem muitas questões nesse período, 14 e 16, que a FGV pegava muito pesado mesmo. Né? Então, tem algumas provas lá, 2015. Nesse período aí estão as provas mais difíceis da FGV. Então, às vezes, você está treinando, que nem essa aqui, ó. Você está vendo que todas questões simples até agora, né? Ó, as de 2018 para cima, questões teóricas, tudo de boa, né? Aí aqui já o cara aloprou, deu uma aloprada, né? Por isso que eu até coloquei aqui. Então, o que a gente precisa fazer? Calcular o valor presente, né? A prazo, no valor de 160 mil. Duas parcelas ali, né? Então, 80, 4 a taxa, né? Primeiro período, e aí a segunda parcela trazendo o valor presente, 4%. Né? Então, é quase matemática financeira aqui. Cara, não tem condição isso aqui nem de fazer na hora da prova. Cara, eu ia ficar... Então,
Pessoal, tem uma questão dessa. Falou em ajuste a valor do presente taxa. Isso aqui tu pula e deixa para um segundo momento, tá? Porque é muito cálculo para fazer. Então, nós temos lá, porque ela quer no final das contas, ela quer o patrimônio líquido, né, da empresa. Então, a gente precisa calcular aí o resultado líquido. Ó, ela tem o capital social, mais o resultado líquido. Eu vou chegar no total do PL, que é o que ele está pedindo. Ó. O valor do PL em 31 de janeiro. Aqui ele te deu os saldos, né, em 1 de janeiro. E aí no mês de janeiro aconteceu isso, que ela vendeu metade do estoque por 160, né, o que é considerado relevante. Por quê? Porque como o prazo ali, né, é pequeno, ó, 2 meses, então ela colocou que o efeito é relevante justamente para a gente aplicar o ajuste a valor presente aqui, tá? A taxa por desconto do valor presente de 4% ao mês e estima o risco de inadimplência de 2%, tá? Então ela vendeu por 160, 30 dias, 60 dias, né, as parcelas. Então 80, 30 dias, 80, 60 dias. Então a gente faz o quê, ó? 30 dias, né? 2 meses, 60 dias, e traz tudo para o fluxo de caixa, né, presente aqui. Então, vai dar 76, 73, 150. Então, essa aí vai ser a receita bruta de vendas. O custo da mercadoria vendida vai ser 100 mil, que é metade do estoque de 200. 150 menos 100, você vai chegar no resultado bruto. Tá? E aí, ele falou daqueles 2%. Ó. Massa, né? Risco de inadimplência de 2%. É para esse detalhezinho aqui, ó, do perdas estimadas, né, com créditos de liquidação duvidosa. Então, a gente debita a despesa, né, perdas de crédito de liquidação duvidosa e a conta redutora, né, perdas estimadas a crédito de liquidação duvidosa. Né? Então, aqui é o impacto no resultado. Beleza? 2%, então 3 mil aqui, então o resultado líquido vai dar 47.869,83. Mas, professor, isso aqui, essa despesa entra aqui nesse... Sim, tá? Está previsto aí na legislação. 47.869,83 vai ser o resultado líquido. Então, qual é o PL? Capital social, que eu tinha lá 240, mais esse resultado, eu vou chegar em 287,869,83, arredondando, vai ficar 287,870, opção C. Beleza? Pura. Então, a nossa última questãozinha. As regras contábeis societárias vigentes precipitam que as obrigações, encargos e os riscos classificados no passivo não circulante serão ajustados ao valor presente, né? Bem simples aqui. Só para não ter erro. Gabarito, opção C. Então, isso aí ficou um pouquinho maior, né? Que pelos meus cálculos do que o padrão aí de 30 minutos, mas só para não dividir, ficar um videozinho curtinho, eu resolvi todas as questões numa certa paz aqui de espírito, né? Para a gente não fazer correria aí com a nossa preparação. Então, ajuste a valor presente, questões de FGV. Tirando essa aqui, que eles extrapolaram um pouquinho, né, tem uma pegada mais teórica, né, e é isso. Então, não tem sido tão, né, exigido, temos menos questões. Então, quando a gente compara, por exemplo, com o FCC, adora isso aqui. Né? A banca adora. Fundação Carlos Chagas adora. Comprou não sei o que, se fosse à vista era tanto, né? Tem uma questão clássica lá da FCC. Já a FGV é mais maneirada, né? Com o CPC 12. Questões mais de boa. Então fica aí a chamada para você me seguir, se você ainda não me segue nas redes sociais. Valeu demais, um forte abraço, bons estudos, a gente se fala aí na sequência.